Jé Oliveira, como é que você está, cara? Opa, tamo bem, Prazer graças te a receber Deus. aqui de novo. Pra mim também é uma Você honra veio estar aqui aqui. o ano passado, Nada, retrasado. 2012. Você está brincando. Opa, Já passou 3 anos, 4 anos. estamos envelhecendo, Atílio. Caramba! Hoje você trouxe o Alabê. E aí, Alabê? E o Melvin Santana, e aí? Parceiro. Alabê, isso é nome, é codinome? É tudo. É tudo. Alabê, bonito, gostoso de falar Alabê. Alabê vem da minha ligação, né, com as minhas matrizes afro-brasileiras, né, no candomblé. Eu sou percussionista, sou músico, mas antes de ser músico eu sou um ogã. O Alabê, que é o que toca na cerimônia. Esse se chama Alabê? Alabê, que é Fernando Alabê. Que é o que toca... Toca os atabaques. Legal. Bacana, legal. Melvin Santana, tudo bom, cara? Melvin Santana. Tudo bem, tudo certo. Meu pai, que minha mãe estava meio esquisita. Ah, vai João Pedro, não, Melvin Santana. Melvin! Melvin! Deu certo. Jé, Coletivo Negro, cara, você está falando aqui 8 anos já do grupo. Como é que surgiu essa aventura? Então, a gente fez escola livre de teatro, a maioria de nós. Lá de Santo André? De Santo André, só o Rafael Garcia, que é da IAD. E a gente sentia a necessidade de aprofundar a nossa questão negra nos palcos. Que a gente participava de alguns grupos na cidade de São Paulo em que isso não era tratado de um modo que a gente se sentia representado enquanto negro, né? Enquanto complexidade da situação. As coisas elas passavam muito leves. Superficialmente. Por conta que não era uma necessidade daqueles coletivos que a gente participava. Aliás, é uma característica da sociedade, de um modo geral, né? Quer dizer, as questões racistas, normalmente, às vezes são tratadas de uma maneira meio superficial mesmo, como se houvesse um medo ou uma culpa de aprofundar no assunto, né? Sim. O Brasil não se assume, né, como um país racista, exclusor. Então, tratar disso em qualquer área é muito difícil. E no teatro não é diferente. Então, a gente se sentia impelido a nos auto-representar por meio do teatro e no teatro. Então, a pesquisa surge daí. E aí surgiu o grupo, então? Aí surgiu o grupo. A gente se juntou e falou, ó, tem essa possibilidade, vocês acham que, né, dá para aprofundar? Todo mundo falou que sentia necessidade também e a gente se assumiu como grupo em 2008. É difícil lidar desse tema, né? Porque você corre sempre o risco de cair no panfletarismo, Sim. Né? Uma coisa, quer dizer, então, se você não faz a coisa com muita seriedade, com muita profundidade, com muita pesquisa... E com muita poesia. E com poesia, né? O A teatro gente... permite isso, Exatamente. Né? Senão você resvala para esse lado mais fácil, Sim. que é o lado do levantar a bandeira e coisa, né? Sem, às vezes, um aprofundamento. Total. A gente não deixa de se posicionar, né? O nosso posicionamento é claro, sem nenhum trocadilho, mas é claro. E a gente não abre mão da poesia e da pesquisa de linguagem. Nós somos atores, então a gente pesquisa estética, pesquisa técnica, tem treinamentos físicos que a gente faz, até de herança europeia. Então a gente não abre mão disso. E isso tem o mesmo peso que o discurso. Tá. Não é uma coisa sobreposta a outra de nenhuma maneira. E o Alabê, o que você faz nesse trabalho? Quer dizer, qual é o teu papel nessa história? Está aí uma parceria desde o movimento número 1, primeiro espetáculo do Coletivo Negro, enquanto direção musical. E o movimento número 1, no segundo espetáculo que foi o Entre, e agora dentro na esfera do projeto de fomento no qual o coletivo está inserido esse ano, eu faço a coordenação musical. Coordenação musical. Do espetáculo do qual nós falaremos, eu faço a direção musical juntamente com o Jé Oliveira. E o Melvin? Eu sou um músico, parceiro, colaborador, artista também, convidado com muita honra, muito orgulho de estar, não puxando saco, que ninguém me pagou nenhum dinheiro, né? Mas faço parte como colaborador desse trabalho também, exercendo a música que eu sempre exerci mais nos palcos, mais como compositor, mais na produção musical, no universo musical, e há um tempo venho agregando a música com o teatro. Para mim tem sido uma grande descoberta e um grande aprendizado, ainda mais quando a gente lida com essa temática, com essas temáticas, né, de cunho social, de racialidade, que acho que o mundo musical, o universo musical está um pouco distante dessas questões. Convoco os músicos
para fazerem mais parte desse universo, para poder dialogar mais e expressar, usar como ferramenta a música. Eu tenho a impressão, assim, olhando de fora, que a arte que mais explora, que mais é o teatro, né? Essa questão racial, não sei. Acho que a gente está mais organizado. Mais organizado, movimento. Exato. Sim. A gente tem o pessoal dos Crespos, sim, a gente está forte. Tem vários grupos, né? Tem as Capulanas, Companhia de Arte Negras, os Crespos. Os Crespos aqui em São Paulo são os mais velhos, né? Dessa pesquisa. O Sidney, né? O Sidney, a Lucélia. E aí a gente, por exemplo, ano passado a gente estava lá no Fórum de Performance Negra em Salvador, que aí estava o Brasil inteiro reunido sobre essa questão. Então as artes cênicas, um pouco menos a música e a dança menos ainda que a música, né? Mas o teatro está mais organizado politicamente, está mais organizado. Então vamos falar aqui do novo espetáculo de vocês, que tem um título curtinho. Curtinho. Farinha com açúcar ou sobre a sustância de meninos e homens? Sustância, essa palavra eu lembro da minha avó. Menino, sustância, você precisa ter sustância, precisa ter força, precisa ter... Farinha com açúcar. Por que farinha com açúcar? Então, farinha com açúcar em algumas periferias do Brasil e do mundo é o que resta quando acaba tudo. Acaba todo outro tipo de alimento e aí a farinha com açúcar traz um pouco... Eu não sabia do açúcar. Eu manjava que era só a farinha. Farinha com açúcar. Farinha com açúcar. Em alguns lugares só farinha. Né? Só farinha, né? Porque nem o açúcar. Nem o açúcar. Porque o açúcar é mais caro, né? Mais caro, pois é. Farinha ainda você faz com pão duro. Você faz em casa. É mais artesanal. O açúcar não, mas também é muito frequente. E para trazer essa sustância. E aqui você diz, vamos dizer, que vocês buscam uma relação íntima com o público, por meio da palavra falada e cantada, e vocês fizeram uma pesquisa sobre a masculinidade. Você estava falando aí até que a menina está fazendo uma pesquisa sobre a feminilidade. Isso. São pesquisas paralelas. A da Aisha e a minha. Tá. A masculinidade nesse universo do homem negro. Do homem negro periférico. A gente entrevistou 12 homens negros de várias idades e ocupações para tentar entender se tinha alguma trajetória unitária. Que permeasse a todos eles. Que permeasse a todos eles. E, infelizmente, e não para nossa surpresa, o que passa por todos é a relação com a morte. Tanto de ter amigos que foram assassinados pela polícia, muitos amigos, a relação com a morte de parentes por descaso público, de saúde, por exemplo. Então a peça, ela inverte a vida, infelizmente, e começa pela morte. Se começa o espetáculo pela morte, depois chega-se na vida. Então essa foi uma passada transversal de todos eles. Tá. E aí, vamos dizer, musicalmente, como é que isso é expresso na peça? Bom, a obra ela é tributária também, né? A obra dos Racionais MCs. Sim, então os Racionais MCs aí nessa história. O que eiva a obra dos Racionais é o que eiva a obra em questão, a peça. Então, funk, soul, principalmente, anos 60 e 70, que deram estofo para a música do hip hop, que é o rap. Cara, eu me lembro daqueles Chic Show. Exatamente. Eu fui várias vezes. Chic Show era demais. É do meu tempo. É do seu tempo. É do meu tempo. Quer dizer, então, essa é a base. Isso, mas também tem samba, né, como elementos, né, de gêneros musicais que perpassam pela peça. O rap, com a sua base do funk soul, o samba. E tem toques de tambor para trazer a ancestralidade. Né? Isso ao vivo, Mel? Isso ao vivo. Ao vivo? Isso ao vivo. O GE com o coletivo... Música ao vivo na peça sim, é o que há. É demais. Já tem uma experiência fonográfica, porque o Coletivo Negro tem um disco do trabalho do Movimento número 1, mais o Entes, é um disco duplo. E eu, como músico, parceiro, amigo colaborativo e também um fã, anseio que esse espetáculo vire fonografia em algum momento. Porque musicalmente é muito rico, né, com a dramaturgia que vira canção. O Alabê também é compositor, produtor musical, então é um trabalho muito rico e a gente consegue fazer isso ao vivo, com a intervenção de um DJ. Participação especial. Que é o KLJ. Mas temos que trabalha com os Racionais. Mas temos o DJ Voitila, que é um novo parceiro que pontua um trabalho junto com a gente. Que quando não há a presença do KLJ, ele faz esse trabalho. Agora, essa dramaturgia, ela foi surgindo no decorrer do processo, ou quando vocês começaram a ensaiar, vamos dizer assim, você já tinha isso definido?
Foi, conforme... Em que medida esses 12 homens que vocês entrevistaram influenciaram nessa dramaturgia? Muito, porque tudo partiu do que eu ouvi deles e das minhas experiências também. O Melvin e o Alabê também foram entrevistados. Então, eles também estão presentes enquanto discurso na peça. E o KLJ também foi um dos entrevistados. Então, a partir daquele momento que eu percebi a unidade que tinha entre eles, eu fui criando algumas situações diante do que eles disseram. Isso não quer dizer que eu faço, que a gente faça a vida deles. Exatamente a vida deles, não é isso, né? Porque também não importa pessoalizar, importa que é uma questão coletiva. Sim. Então você não sabe identificar quem falou aquilo ou não. O discurso é em primeira pessoa. Uma somatória de impressões Exatamente. E de experiências, né? E aí eu fui criando as situações, a gente fez 2 leituras públicas do material antes de fazer a peça e debatemos muito, né? E fomos ajeitando o material e depois criamos mesmo a peça. A gente tem umas fotos, eu pedi para a Alan colocar, nós estamos falando do Farinha com Açúcar, sobre a sustância de meninos e homens, que está lá no Sesc Pompeia, já estreou semana passada, não foi? Hoje. Hoje? Ontem. Foi estreia ontem? Caraca. Então hoje vocês vão para lá? Opa, saindo daqui. Ainda bem que é perto, né? Já teve uma van premiere. Teve uma van premiere no Sesc Santos. Duas semanas atrás. 2 semanas atrás. Bem bacana. Tivemos o Sesc Aí foi a Santos, primeira mesmo, foi a estreia. Aquele frio na barriga. Cadê as fotos, Leonardo? Opa, quem está aí? Olha lá. O time todo. Essa equipe toda? Com o Voitila e com o KLJ, né? O coletivo inteiro? Bom, coletivo inteiro não, coletivo dessa peça. Dessa peça. O Mauá Martins, né, que toca pianos, o Cássio, que toca baixo, o Melvin, que já está aqui, eu, o KLJ lá ao fundo, o Voitila com o vinil do KLJ na mão e o Alabê. Essa é a formação de quem está em cena. De quem está em cena. Legal. Mais fotos, Lana. Olha que bonito isso. São os painéis ali, são alvos, né? Alvos? São alvos. A linha de frente ali, né, que tomaram os tiros pra gente não tomar ou ainda não tomar, né? Porque a qualquer momento, sendo homem negro, pode acontecer. Esses alvos são alvos que o nosso cenógrafo conseguiu, onde a Polícia Militar do Estado de São Paulo treina tiro. Que legal. E os alvos são negros, né? São negros? São negros, não é montagem, tá em preto e branco a foto, mas eles são negros. Agora, essa coisa do alvo, quer dizer, aí, claro, aí você está retratando uma forma da violência explícita mesmo, do tiro, da facada, esse tipo de coisa. Mas a linha de frente, existem várias linhas de frente, né? Por exemplo, vocês são uma linha de frente. Sim, né? sim. Vocês têm esse papel também de levar as coisas para frente e dar uma resguardada sobre a forma de alerta. Sim. Né? É que quando eu digo isso é no sentido de que, infelizmente, foram eles, né? Mas poderia ter sido a gente. Claro. Eles levaram pra gente não levar, né? Certo. Mais fotos, Lana. Opa, é você ali? Ali você está segurando uma abóbora. Uma abóbora. Que simboliza a antiga. E aí, a hora que ela morre, que ela traz toda essa fartura da roça, e aí quando ela morre, essa fartura se esvai e eles viram favelados, né? Desculpa a minha ignorância, antiga o quê? Antiga é uma senhora. É um arquétipo de uma resistência. Tá. É como se fosse uma avó. Uma ligação uma direta. Grande avó. Uma grande... Que a gente tenta trazer um pouco desse movimento de industrialização que aconteceu no país, né? Eles migram, nesse caso de Minas Gerais, deixam ali uma fartura da roça de criação. Ali, de sobrevivência, né? Digna, e chega em São Paulo ou no ABC o que for, e viram favelados. O que for. Vira o que for para sobreviver. Né? E isso é uma realidade muito forte, inclusive ali na região do ABC. Né? Muito. Eu sou de Mauá, né? Então isso para mim é muito forte. Eu vi isso acontecer na minha família de um modo muito cruel. E descaracteriza a família. Totalmente. Tira a identidade da pessoa. Tira a dignidade. Tira a dignidade da pessoa. Todo ser tem sua dignidade. E o cara acaba se sujeitando ao que for possível. A necessidade. Olha, linda. Belíssimas fotos, hein? Lindas, né? Do André Mihrer, nosso parceirão André Mihrer. Aí, por exemplo, é o personagem comendo a farinha com açúcar, né? Depois que tudo acabou. É o que resta. É o que resta. Aí já é a parte da celebração. Estou vendo um cenário ali no fundo, são casas? São barracos. Barracos, né? Simula um barraco. Simula um barraco, isso. Cenário do Julinho, né? Cenário do Julinho Doide, parceirão também desde sempre. Iluminação do Camilo Bonfante. Pô, vocês também pegaram só cobra, né? Olha, legal.
Meio Jackson 5 ali, Jackson né? 5, Já para lembrar dos bailes. Né? É impressionante como a música negra é uma coisa... É demais. Acho que no mundo inteiro, né? Pelo menos no mundo ocidental, não sei lá no Oriente como é que é a coisa. Mas é um dos maiores sentidos de celebração. Né? É um dos maiores sentidos de celebração. E de unidade. Né? As pessoas se identificam. É incrível. A música é um elemento muito forte na peça porque é isso. A música é vida na peça. A vida vem pela música. A música traz o encontro com as pessoas, é quando esses homens começam a se formar enquanto cidadãos, enquanto consciência crítica, é pelo viés musical. Tem até uma fala da música, né, Melvin, que fala o livro a música é livro pra gente também, porque né, pra cultura negra é muito, e principalmente o rap nos ensinou muito mais que alguns cursos de história que a gente fez. Então é realmente, né, muito importante. Desculpa, eu falo sobre, que é interessante falar dessa questão da música do livro. Lindos, são túmulos? São túmulos. São túmulos. Fala. Porque como temos um público bem grande da comunidade negra, jovem, ou não só jovem, mas, sei lá, que permeia por 18 a tantos anos, então a cultura musical é muito presente. Então, a dramaturgia é necessária e é importante, é através dela que a gente... É o que liga tudo. É o que liga tudo, né? Mas a música para a cultura negra é muito forte, porque é com ela que se louva, com ela que se ora, com ela que se festeja, com ela que você sepulta. Sim, então, tem sentido tanto do divino como do sagrado e profano sempre, o chão. Então, as pessoas ficam muito ligadas. A trilha ao vivo faz muito sentido. As pessoas se ligam muito nessas sensações. Sem dúvida. Vocês estão em cartaz lá no Sesc Pompeia, às quartas e quintas, é isso? Terças e quartas. Terças e quartas, hoje é terça, tá bom. Terças e quartas. Não, hoje é quarta. Hoje é quarta. Já está me atrapalhando. Estou induzindo ao erro. Terças e quartas, 21 horas, até 6 de abril. Até 6 de abril. Mais 3 semanas aí, né? Mais ou menos. 8 apresentações. 8 apresentações, legal. Primeira semana com o KLJ e última semana também com ele. E as outras semanas com DJ Voitila. Legal. Tem alguma coisa que a gente não falou que seria importante? Eu queria só ressaltar uma coisa, que essa peça ela é uma afirmação sobre a vida e ela não diz respeito só aos negros, ela diz respeito ao conjunto da sociedade. A gente só está falando de um ponto de vista de pessoas que compõem também a nossa construção de civilização nesse país. Então, porque às vezes o nome do grupo Coletivo Negro, as pessoas se ausentam da questão e não é uma questão social. Ela diz respeito a nós diretamente enquanto vivência, mas ela envolve todo o conjunto da sociedade. Rapaz, você está falando uma coisa, vou dizer que a semana passada, retrasada, eu fui assistir Salam Alek, o cartaz deve estar por aí, que fala da realidade dos sírios. Sim. Né? E aí você vê que, aquilo realmente, da mesma forma que isso não interessa só aos negros, aquilo também não interessa só aos sírios. Sim. Quer dizer, tudo que é humano me interessa, me atinge de alguma forma. O que acontece com o outro, acontece comigo de alguma maneira, né? Sim. Então, quer dizer, esse sentido que a gente tem que ter presente, né, quando vê trabalhos desse tipo. Exatamente. Né? Quando a gente se une nesse tipo de coletivo, assim como as mulheres feministas, a gente não está dizendo que nada é pior ou melhor. A gente só está dizendo que existem algumas instâncias da experiência que são diferentes e elas precisam ser expressadas. É somente isso. É isso aí. Então, o Coletivo Negro, Farinha com Açúcar, sobre a substância de meninos e homens, terças e quartas. Terças e quartas, 21 horas, Sesc Pompeia. O ingresso é baratinho, né? Acho que o mais caro é R$20, não é isso? 10 meia, 20 inteira, comerciário ainda menos. 6, uma coisa assim, né? Bom, Jé, obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Alabê, a próxima vez traz alguma coisa para tocar aqui pra gente. Podia ter trazido. Poxa, Obrigado. Obrigado, querido.